nerdice? Então você está no canal certo, meu querido. Seguinte, galera, hoje estaremos conferindo aqui no canal um top jogos. Vou trazer aqui uma lista para vocês de jogos, pessoal, de terror de mascote, beleza? Os famosos mascote horror, que será lançado ainda em 2025. Então bora conferir uma lista ainda para este ano. Logo de cara aqui, pessoal, já vou falar também sobre jogos de mascote horror aí, de terror de mascote, que já lançaram em 2025 e fica a indicação para vocês também. Nós tivemos o lançamento logo no início do ano, dia 30 de janeiro, de Poppy Playtime capítulo 4, que é aí um novo capítulo com os personagens bem interessantes, retornos de alguns personagens também, e tá um jogo fenomenal no quesito gameplay, galera. Nós tivemos também o lançamento de um novo capítulo aí do Garten of Banban, que se chama Garten of Banban Zero. É o capítulo 0, pois é uma prequel, se passa antes de todos os outros capítulos. E galera, este jogo ele saiu gratuitamente, totalmente free to play aí, e está disponível tanto para computador quanto para celular também, beleza? Tivemos também o lançamento de Playtown Genesis, que também se trata de uma prequel, e ele conta lá, como o próprio nome já diz, né, Genesis conta toda a história lá do início da Playtown, ambientado nos anos 60 e tal, bem interessante mesmo, beleza, galera? Outra coisa que vale a pena citar aqui no início do vídeo também é a respeito do novo jogo da franquia Band, o Band The Cage. Este jogo estava programado para lançar agora em 2025, porém ele teve o desenvolvimento dele paralisado, beleza? O jogo foi congelado. Porém, tudo que a Joy Drew Studios utilizou no desenvolvimento do Band The Cage, eles irão portar e implementar no Band capítulo 3, beleza? Então o Band 3 terá essas partes dessas mecânicas, e o que eles implementaram no Band The Cage, eles moveram para o Band 3. Então o jogo ele não foi totalmente descartado, beleza? Ele será reutilizado dentro do Band 3. Eu achei uma ideia bacana, porque o Band 3 vem ainda mais completo, mais robusto para nós, né, pessoal? Isso foi algo que eu achei bem legal. Para quem não está familiarizado, o Band The Cage, ele iria se passar antes do The Dark Revival, beleza? Ele iria ser uma prequel e iria ser apenas um spin-off, contando ali a história de conexão entre um jogo e outro, beleza? Porém, eles gostaram tanto do que eles estavam desenvolvendo, eles falaram que estavam desenvolvendo com muito empenho, com tanto esmero neste jogo, que eles falaram, isso não pode ser somente um spin-off, cara. A gente tem que incluir este jogo dentro do Band 3, e é isso, pessoal. Então vai vir um jogo ainda melhor para nós. A Joy Drew Studios sempre tem muito disso, né? Enquanto outros estúdios ficam lançando capítulos divididos, a Joy Drew Studio gosta de pegar um único jogo e fazer 8, 10 horas de gameplay em um único jogo, numa experiência mais completa, mais contida. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo ela perde aquela questão do hype momentâneo em cima da franquia Band, né? Pop a gente já teve aí 4 capítulos, Banban já vai pro 8º capítulo, FNAF então nem se fala, né? E cada um deles tem vários e vários spin-offs, e Band fica demorando para lançar, para fazer algo bem feito, bem redondinho mesmo, que eu prefiro dessa forma, porém eles perdem esse hype aí, enquanto os outros mascote horror vai surfando em tudo. E bom, como o foco do vídeo será nos jogos mascote horror, nos terror de mascote mesmo, eu não irei citar aqui Garten of Banban, por se tratar de um jogo de kart, não é focado ali no terror, e nem o Missing Banban também, por ser um jogo 2D mais focado em ação no universo de Banban, beleza? Ao invés de ser o terror mesmo. E para a tristeza de muitos, nós ainda não tivemos anúncio oficial do Rainbow Friends 3, galera. Já estamos esperando há uns 2 anos, basicamente, o Rainbow Friends 3, mas até o momento ainda nada. Vamos torcer para que saia em 2025. Agora vamos para os jogos realmente para este ano. Começando com Indigo Park capítulo 2. Sim, Indigo Park já lançou o capítulo 1, pegou todo mundo de surpresa porque veio muito bom, e eles já anunciaram o capítulo 2 agora para 2025. Tá vendo o que eu estou falando da expertise? É muito rápido, vai aproveitando o hype enquanto a galera tá engajada e vai anunciando novos capítulos. É algo que a Joy Drew Studios não faz com Band e perde muito desse timing para entregar um produto mais robusto. O Indigo Park capítulo
capítulo 2, galera, ele já foi anunciado, já está em desenvolvimento e inclusive já tem uma página no próprio Kickstarter da desenvolvedora, onde eles mostram lá que o jogo está previsto para lançar em 2025 e eles deixaram até uma data de placeholder. O que é isso? Significa que é uma data reservada. Então eles têm reservado lá no Kickstarter até o mês de dezembro de 2025 para estar lançando o Indigo Park, beleza? Não significa que o jogo vai lançar em dezembro de 2025, mas significa que até lá eles anunciam uma data, beleza? Então ele deve lançar até mesmo antes de dezembro, ou quem sabe eles seguram mesmo para dezembro para a gente poder comprar ali pelo Natal durante as festas de final de ano, né? Outro jogo que está uma loucura para o lançamento é o Dark Deception capítulo 5. Sim, mano, o jogo primeiramente foi anunciado para o capítulo 5 sair em 2023, depois foi adiado para 2024, ano passado, e agora está com a data prevista para finalmente lançar em 2025. Nós já temos até uma página na Steam, eu já deixei na minha lista de desejos porque eu estou aguardando este lançamento, mas até o momento a gente só tem uma imagem do jogo lá na Steam e não tem nem o mês previsto nem nada, só tá 2025. Vamos torcer para finalmente chegar este capítulo 5 para nós este ano e não ser adiado novamente para 2026 e sabe-se lá Deus quando que vai lançar, né? Vamos torcer para sair em 2025, tudo certinho, e qualquer novidade eu aviso aqui no canal. Mais um ano e mais um jogo de Five Nights at Freddy's. Dessa vez é o FNAF Secrets of the Mimic, beleza? Este é um jogo, galera, que ele será na mesma pegada do Security Breach, onde nós estaremos nos movimentando livremente, explorando o cenário, nos escondendo, interagindo, correndo, fugindo. Será mesmo uma gameplay baseada em movimentação e ação, beleza? Bem ao estilo do FNAF Security Breach, ao invés de ser somente a gente parado observando câmeras e portas, beleza? Eu particularmente curto este tipo de gameplay, eu acho que foi muito bem-vindo para a franquia FNAF, eu estava precisando disso, nós tivemos uns 8 jogos em média antes do Security Breach e finalmente nós temos um jogo 3Dzão de movimentação e tudo mais para a gente poder jogar mesmo imerso no universo de FNAF. Para mim é muito bem-vindo, eu sei que muitos torcem o nariz aí e não gostam do Security Breach e tal, mas eu acho bem-vindo, cara. E o FNAF Secrets of the Mimic eu pretendo cobrir aqui no canal junto com vocês e ele já tem a data de lançamento exata marcada para o dia 13 de junho de 2025. Nós estamos em abril, então daqui um mês e meio nós teremos aí o lançamento de FNAF Secrets of the Mimic e eu pretendo trazer conteúdo aqui no canal também. Falando na franquia Band, né, que eu já citei várias vezes aqui no vídeo, nós temos sim um novo jogo de Band para lançar este ano, mesmo com o Band The Cage ter sido paralisado e transformado em outra coisa e sendo incluso no Band 3, nós ainda temos o jogo Band Lone Wolf para 2025, beleza? Que se trata basicamente de um novo jogo do Boris, pessoal. Nós tivemos aquele jogo do Boris and the Dark Survival e o Band Lone Wolf será baseado naquele jogo, porém expandido e com muito mais mecânicas de gameplay, mais conteúdos, mais assustador, mais gráfico, mais horas pra gente jogar, então eu tô bem empolgado mesmo com este novo jogo do Boris, que é um personagem que eu curto muito, galera. Eu tenho todos os jogos da franquia Band, todos os jogos, e cara, eu estou muito empolgado para trazer Band Lone Wolf aqui no canal também, assim que o jogo for lançado. Então este ano vai ter muito conteúdo bacana pra gente cobrir por aqui, tá? Mas um jogo que está em desenvolvimento de uma franquia super popular é Hello Neighbor 3, pessoal. Ele já está em desenvolvimento, inclusive temos até beta fechadas de teste dele em acesso antecipado, que está rolando na Steam para alguns usuários selecionados, beleza? Você pede para entrar para participar da beta fechada lá pela Steam e aguarda eles liberarem alguma vaga na fila e te convidarem. E o jogo, pessoal, ele tá bem interessante, porque eles prometem ter umas mecânicas de RPG dentro do game. Então, por exemplo, eles dizem que a cidade em que será ambientado o jogo, ela será uma cidade viva que ela irá simular em tempo real, de acordo com as suas ações, como que os NPCs irão reagir àquele mundo com as suas influências naquele mundo.
Então será bem genial pelo que eles estão prometendo e será um outro patamar para a franquia Hello Neighbor, né, galera? Eu tô muito curioso em como que isso vai funcionar na prática com essa IA revolucionária dos NPCs e da cidade moldando aí em tempo real. Vai ficar bem interessante, cara. Eles disseram também que terá um mundo mais expandido onde a gente poderá explorar para qualquer lugar, tomar nossas ações e decisões e fazer o nosso jogo à nossa maneira aí. Tô bem empolgado para Hello Neighbor 3. Outro jogo que está prometido para 2025 também é Playtown 3, que eu já citei no início do vídeo a respeito do Playtown Genesis. Então sim, eles estariam lançando 2 jogos em 2025, galera. Como o Playtown Genesis lançou no início do ano, creio eu que o Playtown 3 deve chegar mais para o final do ano então, que eles lançam um jogo no início e um no final, acho que ficaria interessante, né? Vamos torcer para chegar realmente em 2025 e não ser adiado para 2026 em diante, porém ao menos o Playtown Genesis eles já lançaram este ano. Ficamos na guarda aí do Playtown 3. E falando novamente em franquias que já lançaram jogos este ano, estamos com vários jogos de Garten of Banban para lançar em 2025 também, pessoal. Sem citar aqueles que eu disse para vocês de kart e o de plataforma, né? O Kart of Banban e o Missing Banban. Além deles, nós ainda temos o Banban capítulo 8. Finalmente vai chegar aí o capítulo 8 de Banban, que nós já estamos aguardando há muito tempo. Teremos também o Garten of Banban RPX e o Garten of Banban VR Distorting Play, beleza, cara? Banban é uma franquia que está se expandindo demais, está conseguindo uma boa fanbase, tem merchandise de pelúcias e tudo mais. Os caras conseguiram uma loucura, mano. Mas enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Trouxe uma lista bem completinha de vários jogos de terror de mascote aí, de vários mascote horrors que nós temos para 2025. Eu pretendo cobrir vários deles ou todos eles aí aqui no canal, beleza? Conto com o apoio de vocês, tamo junto e tchau, tchau, pessoal!